A Terra é um planeta de 4 bilhões e 500 milhões de anos que ainda está evoluindo. À medida que os continentes se movem e colidem, vulcões explodem e glaciares avançam ou recuam. A crosta da Terra é esculpida de maneiras fascinantes, que deixam uma trilha de mistérios geológicos. Neste episódio, vamos explorar a Fossa das Marianas, o ponto mais profundo da Terra. Suas paredes descem a 11 quilômetros sob o Oceano Pacífico. O mistério de como essa fossa profunda e escura foi criada leva os cientistas a um mergulho perigoso. No fundo do abismo. Vasculhando o leito oceânico, os cientistas descobriram um estranho mundo submarino de montanhas escarpadas, bizarros vulcões de lama e a maior estrutura geológica do planeta. As descobertas desse mundo subaquático irão revolucionar a compreensão das forças que moldaram a Fossa das Marianas e a própria Terra. Como nasceu nosso planeta, o lugar mais profundo da Terra? A Fossa das Marianas oculta-se sob as ondas do Pacífico Ocidental. E é o ponto mais profundo do planeta. O primeiro passo da jornada para descobrir como surgiu essa cicatriz misteriosa na crosta da Terra nos leva a 1872, quando um navio científico inglês, o HMS Challenger, zarpou com a missão de mapear o leito oceânico. Na maior parte da história escrita, os homens simplesmente achavam que, além de um certo nível, o mar fosse muito plano, quase vazio e sem nenhuma vida. Eles não esperavam achar nada interessante. Durante 4 anos, o Challenger cruzou os mares, percorrendo 112 mil quilômetros, um terço da distância até a Lua. A tripulação sondava as profundezas a cada 225 quilômetros, usando 400 quilômetros de cordas e centenas de pesos de chumbo. Era um trabalho tedioso e pesado, mas na época era o único modo de medir a profundidade do oceano. Ao chegar ao Pacífico Ocidental, a 300 quilômetros da ilha de Guam, a tripulação baixou a corda de medida. Mas o peso não parava de descer. Foi uma grande surpresa. Ninguém achava que o oceano fosse tão fundo. Então, de repente, os cientistas se perguntavam: por que é assim? O peso chegou ao fundo a 4.475 braças. Quase 8 quilômetros abaixo da superfície. Os cientistas ficaram surpresos por encontrar algo tão inesperado. Seria um buraco pequeno ou seria muito grande? Que tipo de acidente seria esse? Surgiram inúmeras perguntas quando se encontrou essa medida espetacular e única. A expedição do Challenger marcou o início da oceanografia moderna e criou o primeiro mapa do leito oceânico. Ela mostrou como o leito do mar tem um declive suave perto da Terra e depois afunda milhares de metros em vastas planícies. Mas o Pacífico Ocidental é diferente e afunda novamente em um abismo de 8 quilômetros de profundidade, que acabou com a crença de que o leito oceânico era plano e sem acidentes. Isso deu origem a um mistério, pois ninguém compreendia como esse estranho acidente submarino surgira. As respostas só surgiram 70 anos depois, graças a uma tecnologia nova e revolucionária: o sonar, que levou a investigação para o próximo estágio. O sonar foi criado no início do século XX e aperfeiçoado na década de 40 para detectar submarinos ocultos.
O sistema emite ondas sonoras através da água. As ondas são refletidas pelos objetos sólidos e atingem um detector. Medindo o tempo que as ondas demoram para voltar, os cientistas criam uma imagem muito precisa do mundo submarino. As maiores marinhas do mundo dedicaram tempo e esforço para desenvolver tecnologia de caça a submarinos. Então, os oceanógrafos descobriram que o sonar podia mapear o leito do mar e que era muito mais barato e fácil do que usar muitos marinheiros lançando cordas. Em 1951, um navio científico inglês voltou ao profundo buraco descoberto pela expedição do Challenger. Dessa vez, eles tinham um sonar novo e sofisticado. Os resultados foram surpreendentes. Mapas de sonar detalhados revelaram que o buraco no Oceano Pacífico não era um buraco, mas parte de uma enorme fossa 30 vezes mais profunda do que a altura do edifício Empire State. Seu comprimento é o dobro da largura da Califórnia, 2.400 quilômetros do sudeste de Guam até o noroeste do arquipélago das Marianas. As pessoas ficaram surpresas com o que viam, porque claramente o leito do oceano tinha muitas mudanças no relevo. Ele era muito montanhoso em alguns locais e tinha grande profundidade em outros. Isso deixou os geólogos empolgados. Dentro da Fossa das Marianas existe muita variação. No extremo sul está a maior surpresa. O leito do mar cai mais de 3 quilômetros, atingindo 11 quilômetros abaixo da superfície. Os cientistas tinham descoberto o local mais profundo do oceano. E ainda hoje, esse é o ponto conhecido mais profundo do planeta. Esse local foi chamado de Challenger Deep, em honra ao navio que o descobriu. Para termos uma ideia da profundidade da fossa, se pegarmos a altura do Monte Everest e medirmos a partir do fundo do Challenger Deep, ainda teremos 1,5 km acima de nós até a superfície. Porém, a origem da Fossa das Marianas continuou a ser um mistério. Os pesquisadores acham que o melhor modo de encontrar a resposta é mergulhar até o fundo da fossa. No ponto mais profundo do planeta, o Challenger Deep. Mas havia um grande problema. No fundo da fossa, eles teriam de suportar uma pressão 1000 vezes maior do que na superfície. Isso equivale a ser espremido por todos os lados com um peso de 50 aviões. Os cientistas usam uma cabeça de manequim para demonstrar os efeitos dessa pressão. Hoje o que vamos fazer realmente é colocar uma dessas cabeças de espuma na câmara de pressão. E vamos expô-la à pressão que existe na Fossa das Marianas, que é de aproximadamente 16.000 psi. O crânio humano seria esmagado, mas a cabeça de espuma apenas perderá todo o ar. Nossa, ficou menor. Temos aqui o tamanho original e assim podemos comparar. Diminuiu muito. Existe uma diferença muito grande entre uma coisa que não esteve a 11 quilômetros de profundidade no mar e outra que esteve. Ainda bem que não vou até lá. A vida na Fossa das Marianas é impossível. Não estamos equipados para resistir a esse tipo de pressão. E assim é necessário proteger as pessoas quando nesse tipo de ambiente. Essa tarefa era um desafio para os engenheiros. Em 1953, o cientista suíço Auguste Piccard criou o Trieste, um veículo pioneiro que podia suportar pressões enormes. O submersível tinha um casco de 15 metros de comprimento, cheio de gasolina para a aviação e pesos de chumbo para controlar a flutuabilidade.
Embaixo dele ficava uma cabine esférica de 1,80 m com grossas paredes de aço. Depois de 7 anos de modificações e mergulhos de teste até a profundidade de 5,5 km, o Trieste estava pronto para chegar ao fundo da fossa. O comandante dessa perigosa missão era o tenente da Marinha e explorador Don Walsh. Eu sei que os astronautas fazem isso o tempo todo. Por que tem de ser assim? Por que eles não usam robôs? É preciso ir até lá porque é assim que agimos. Apenas alguns oficiais e cientistas sabiam da missão que foi realizada em janeiro de 1960, na costa de Guam. Naquela época, Guam era isolada, o que era ótimo para nós, pois estávamos tentando realizar esse projeto de um modo secreto, já que não sabíamos se ia funcionar. A Marinha não queria ser envergonhada por um fracasso espetacular. O oceanógrafo Jacques Piccard, filho do criador do Trieste, foi o companheiro de Walsh. Os dois passaram 9 horas espremidos na pequena esfera. Nós tínhamos cerca de meio metro cúbico de espaço, mais ou menos o tamanho de uma geladeira doméstica, e a temperatura lá dentro era equivalente à de uma geladeira. Foi um drama. A história da origem da Fossa das Marianas começava a tomar forma. Em 1874, os ingleses foram os primeiros a descobrir um buraco de 8 quilômetros de profundidade no oceano. 75 anos depois, o sonar revelou que o buraco era uma fossa com 2.400 quilômetros de comprimento, cujo ponto mais profundo estava a 11 quilômetros abaixo da superfície do Pacífico. Para coletar evidências, 2 homens corajosos fizeram um mergulho mais perigoso da história. Eles se aventuraram no abismo e chegaram ao fundo da Fossa das Marianas. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais remotos da Terra. Em janeiro de 1960, 2 exploradores dos oceanos, Don Walsh e Jacques Piccard, mergulharam em suas profundezas em um submersível. A uma velocidade de apenas 5 km por hora, eles começaram a lenta descida para as profundezas. A 900 metros, a escuridão era total. A única iluminação vinha das luzes do Trieste. Na profundidade em que operávamos era sempre escuro. Estávamos no abismo e havia bioluminescência dos animais e do plâncton. Eram como vagalumes que têm uma luz própria. Dentro da grossa esfera de aço, Walsh e Piccard passaram rapidamente a profundidade de teste de 5 quilômetros. Tudo parecia correr conforme o plano. A parte traseira da cabine era protegida por uma dupla camada de vidro. Mas com 2 horas de mergulho, a placa externa rachou. Ouvimos um estrondo. Não sabíamos o que era, estávamos a 6 quilômetros. Olhamos em volta e verificamos tudo. Cada centímetro quadrado da esfera de suporte à vida sustentava 1 tonelada de pressão. Com o vidro externo rachado, apenas uma placa de vidro separava os homens da morte certa. Se o vidro interno rachasse, nós teríamos morrido instantaneamente. Talvez sem perceber. Mas a placa interna de vidro permaneceu inteira. Walsh e Piccard decidiram continuar a descida. Depois de 4 horas e 48 minutos tensos, eles se aproximaram do fundo e se surpreenderam com um movimento no leito oceânico. Antes de pararmos no fundo, vimos um peixe chato com uns 30 centímetros. E como esse é um peixe de profundidade, então havia outros.
Ninguém esperava ver vida a essa profundidade. Mas isso significava que eles tinham chegado ao fundo da Fossa das Marianas. O marcador de profundidade indicava 10 quilômetros e 900 metros abaixo da superfície e confirmava os dados do sonar. Espremidos em uma bolha de ar, os dois exploradores estavam mais perto do centro da Terra do que qualquer homem já estivera. Nós tiramos uma fotografia. E é essa a imagem que estão vendo. Dissemos que faríamos e fizemos. Mas havia trabalho a fazer. Walsh e Picard queriam fazer observações sobre a enorme fossa. Infelizmente, o Trieste levantava uma nuvem de sedimentos que obstruíam a visão. Era como atravessar a neblina. Então percebemos que não veríamos nada e decidimos voltar para a superfície. Ao largo da ilha de Guam, o Trieste emergiu depois de descer da Fossa das Marianas. Depois de 9 horas difíceis, Walsh e Picard voltaram à superfície em 23 de janeiro de 1960 e conseguiram o recorde do mergulho mais profundo de todos os tempos. Até hoje, esse feito extraordinário não foi repetido. A missão foi um sucesso. Mas o mistério continuou. Os geólogos não entendiam o que tinha formado a imensa fossa. Se não podiam achar a resposta no abismo, tinham de procurar em outro lugar. Talvez houvesse alguma coisa no leito oceânico que explicasse a origem da fossa. Nos anos 50 e 60, uma equipe de geólogos liderada por Harry Hess compilou dados de sonar de todos os oceanos. Era como se tivessem tirado a tampa de um ralo gigante para drenar toda a água e expor o leito oceânico. Os mapas revelaram que a Fossa das Marianas é apenas uma parte de uma rede de cânions submarinos que se estende por todo o planeta. Mas não era só isso. Paralela à Fossa das Marianas, do outro lado do Pacífico, os mapas mostraram uma cordilheira submarina. A cadeia do Pacífico Leste, que também é parte de uma rede global, uma cadeia de montanhas de 64 mil quilômetros de extensão que circunda o globo, formando o maior acidente geográfico da Terra. Foi uma descoberta importante que talvez pudesse explicar a formação da Fossa das Marianas. O próximo passo estava claro. Era preciso entender qual a conexão entre a Fossa das Marianas e a cadeia do Pacífico Leste. A descoberta veio de uma fonte improvável. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos construíram uma rede de sismógrafos subterrâneos para captar testes de bombas atômicas. Inesperadamente, os sismógrafos detectaram terremotos naturais. Quando os geólogos marcaram os terremotos no mapa, surgiu um padrão. Eles estavam agrupados nas cadeias e nas fossas oceânicas. Essa descoberta mudou nossa compreensão da Terra. Os geólogos perceberam que o atrito que provoca terremotos vem de movimentos que ocorrem no fundo das cadeias e fossas. Com esse investimento em sismologia, tornou-se possível localizar exatamente onde os terremotos ocorriam. Essas coisas, a localização precisa, a profundidade e o movimento, delinearam os limites das placas tectônicas. Foi a origem de uma teoria nova e extraordinária. A camada sólida de rocha, a crosta, sobre a qual ficam a terra e o oceano,
é quebrada em uma série de grandes lajes que os geólogos chamam de placas tectônicas. Ao se mover, essas placas criam atrito entre si e causam os terremotos. As cadeias e fossas submarinas ocorrem nos limites entre as placas tectônicas. A cadeia do Pacífico Leste e a fossa das Marianas situam-se de lados opostos na placa do Pacífico. A jornada em busca do que formou a fossa das Marianas reuniu mais evidências. O Trieste mergulhou até o fundo da fossa e confirmou que é o ponto mais profundo do planeta. Depois, mapas de sonar revelaram a cadeia do Pacífico Leste, que é paralela à fossa. Para esclarecer o mistério da Fossa das Marianas, os pesquisadores tinham de descobrir o que acontecia na cadeia do Pacífico Leste e explorar essas montanhas 2.400 metros abaixo da superfície. As peças do quebra-cabeças começaram a se encaixar quando se soube que a Fossa das Marianas fica na placa tectônica do Pacífico. A cadeia do Pacífico Leste fica no lado oposto da placa. E é parte de uma enorme cadeia montanhosa submarina que rodeia o globo e cria o maior acidente geográfico da Terra. Os cientistas intuíam que essa cadeia poderia explicar a formação da Fossa das Marianas. E acharam uma pista importante do outro lado do mundo, no meio do Oceano Atlântico. Durante a Guerra Fria, a Marinha Americana criou uma nova técnica para encontrar submarinos russos. E vasculhava os mares com um detector de anomalias magnéticas que indicava os cascos de aço submersos. Mas encontraram outra coisa. Havia faixas de rochas magnéticas que alternavam cargas positivas e negativas e corriam paralelas dos dois lados da cadeia. Esta é a dorsal mesoatlântica que vem descendo por aqui. E quase simétricas dos dois lados dela existem essas faixas pretas e brancas. Elas já foram chamadas de listras de zebras. Os geólogos sabem que a Terra é um ímã gigante com um polo norte e um sul. Esses polos magnéticos não são fixos. A cada 300 anos, o campo magnético gira repentinamente 180 graus. Quando o campo gira, uma bússola que antes apontava ao norte, apontará ao sul. Essa reversão do campo magnético da Terra é um fenômeno muito interessante, empolgante, muito intrigante para os geofísicos explicarem. Os cientistas pensam que a reversão explica as listras que ladeiam a crista oceânica. Nos anos 60, os geólogos descobriram que o magma, ou rochas fundidas, vinha das profundezas da Terra para criar as cadeias no Atlântico e no Pacífico. À medida que o magma penetra entre as placas tectônicas, ele empurra o leito do mar para cima e forma a enorme cadeia oceânica. Quando o magma está quente, seus minerais magnéticos alinham-se na direção norte-sul do campo magnético da Terra. Quando o magma esfria, os minerais fixam-se na posição e constituem um registro permanente da localização dos polos magnéticos quando a rocha se formou. À medida que mais magma pressiona para cima, a antiga crosta é afastada da cadeia e registra as reversões da polaridade da Terra. Quando há reversão da polaridade magnética, o leito do mar age como um tipo de gravador e registra as mudanças magnéticas. Assim, o padrão das listras magnéticas permite que os cientistas calculem a velocidade com que as placas estão se afastando. As listras de zebra provam que os leitos dos oceanos Atlântico e Pacífico estão se afastando das cadeias a uma velocidade de mais de 5 centímetros por ano.
Mas ainda era preciso provar que o magma tinha criado as cadeias. Se rochas fundidas estão formando a enorme cadeia do Pacífico, a água quente que a circunda deve ser quente. Em 1977, uma equipe de cientistas investigou se existia mesmo essa área de água quente. Dudley Foster foi o único piloto desse mergulho histórico. É um trabalho empolgante porque estamos na vanguarda da ciência, com novas descobertas o tempo todo. Em cada missão há um novo grupo de cientistas com novos objetivos, explorações e descobertas. Isso torna o trabalho emocionante. Durante semanas, eles vasculharam em vão as montanhas submersas. E, de repente, encontraram um estranho pilar de rocha que soltava gases tóxicos quentes. Vimos que a água cintilava. Ela borbulhava como se estivesse numa chaleira de vidro ou coisa assim. Colocamos a sonda de temperatura e medimos cerca de 3 ou 4 graus Celsius. O que era surpreendente, o oceano dissipa todo o calor. Ver uma coisa com aquela temperatura era incrível. A expedição descobriu que o calor do magma vinha das profundezas da Terra por esses pilares de rocha. O calor não aquecia a água em toda a cadeia, mas era canalizado por saídas hidrotermais. Quando ocorrem descobertas, não sabemos se são importantes. A verdadeira importância delas talvez leve vários anos para ser avaliada, e este foi um desses casos. Essas saídas hidrotermais são decisivas para a investigação da Fossa das Marianas. Elas confirmam que o magma está criando nova crosta na cadeia do Pacífico Leste. E as listras de zebra magnéticas provam que a crosta antiga está sendo afastada da cadeia para o outro lado da placa, na direção da Fossa das Marianas. Mas isso provoca novas questões. Se a nova crosta é criada na cadeia oceânica e a Terra não se expande, então a crosta antiga tem de ir para algum lugar. O motivo da Terra não aumentar com a expansão do leito oceânico é porque a mesma quantidade da crosta é destruída no Pacífico. Algo no Oceano Pacífico está destruindo o leito do mar. E tudo indicava que fosse a Fossa das Marianas. Ao pesquisar o que formou a Fossa das Marianas, os cientistas descobriram que a crosta criada na cadeia oceânica está sendo destruída em algum lugar do Oceano Pacífico. Eles suspeitam que a Fossa das Marianas tenha algo a ver com isso. As evidências podem ser encontradas aqui, nas Ilhas Marianas, uma cadeia de vulcões que se ergue na superfície do mar, 300 quilômetros a oeste da Fossa das Marianas. Os cientistas observaram que a cadeia de ilhas espelha o formato da fossa. Isso os fez pensar que a fossa está ligada à criação das ilhas. Como vemos nas fotos da Fossa das Marianas, ela é curva e a linha de vulcões que ela gerou é curva e exatamente paralela. Os geólogos acreditam que a fossa formou os vulcões por meio de subducção. A subducção ocorre onde duas placas tectônicas colidem e a placa mais densa e pesada desliza sob a placa mais leve. A placa que desce é forçada para o manto terrestre, que é um interior extremamente quente da Terra e leva água e sedimentos acumulados em milhões de anos. Os vulcões se formam em zonas de subducção não porque a Terra seja mais quente ali, mas porque é para lá que vai a água que estava no oceano e é levada para o manto e evapora, fazendo com que o manto se funda e então o magma sobe
e estoura explosivamente nesses vulcões. A água faz com que o magma se agite e pressione a placa acima dele. Quando chega à superfície, surgem vulcões, como os que formam as Ilhas Marianas. As ilhas a oeste da fossa foram formadas pela subducção. E isso deu aos pesquisadores a pista que procuravam. Pois esse é um processo tão intenso que poderia ter criado a Fossa das Marianas. A placa descendente mergulha no manto terrestre. Neste ponto, as placas que colidem formaram uma fossa, um enorme abismo no leito oceânico. Os cientistas estavam explicando a formação da fossa. Mas havia apenas um problema. E bem grande. Em todo o mundo, as zonas de subducção provocam terremotos e tsunamis. Sabemos que há subducção devido aos terremotos que são os mais devastadores de todos. Foi um desses que gerou o tsunami em Sumatra. E também outros terremotos muito fortes no Alasca e no Chile. Mas a Fossa das Marianas, a zona de subducção mais funda do mundo, não causou nenhum terremoto devastador que se tenha notícia. Os pesquisadores precisavam descobrir por quê. Essa é uma pergunta muito intrigante. Eles esperavam achar a resposta no lado oeste da fossa. Nesse ponto, há uma cadeia de colinas 3 quilômetros abaixo da superfície do mar. Os engenheiros perfuraram as colinas e coletaram amostras do subsolo. Ao analisar as amostras, os cientistas descobriram que as colinas eram vulcões. Mas não expeliam lava. E sim lama. A lama fina é formada por uma rocha macia que foi triturada na zona de subducção. Parece que essa rocha macia pode explicar por que não houve terremotos na Fossa das Marianas. Todos sabem o que é um vulcão, mas nem todos os vulcões cospem rochas em brasa. Há alguns vulcões que lançam lama, e um certo tipo de lama incomum nas Marianas é feito de serpentina, que é uma rocha muito frágil e pode ser riscada com uma faca ou um canivete. Os pesquisadores perceberam que o atrito das placas triturou a rocha e formou uma lama que impede os terremotos. Assim, a lama que sai do leito oceânico formou os estranhos vulcões de lama no lado oeste da Fossa das Marianas. Em outros locais, como os Andes e talvez a Indonésia, temos duas placas que se atritam mutuamente e uma das placas é bem forte. É preciso um grande terremoto para romper essa placa. Mas se as rochas forem frágeis, como são nas Marianas, onde temos essas serpentinas, que são muito fracas, não se precisa de muita energia para que as duas placas deslizem uma pela outra. Finalmente, os geólogos descobriram o que criou a Fossa das Marianas. 50 milhões de anos atrás, a placa do Pacífico deslizou sob a borda da placa das Filipinas. Ao mergulhar no manto terrestre, ela formou a Fossa das Marianas. A placa ainda está se movendo. Como uma esteira transportadora gigantesca, a crosta da Terra move-se na placa do Pacífico, desde a cadeia do Pacífico Leste para a Fossa das Marianas. Hoje, o movimento da placa do Pacífico é monitorado em tempo real.
A tecnologia GPS confirmou a teoria. Podemos mesmo colocar um transmissor em uma ilha e voltar ano após ano e realmente seguir seu movimento alguns centímetros por ano para a fossa. Cerca de 7 centímetros de crosta por ano são engolidos pela zona de subducção da Fossa das Marianas. A cada 4 milhões de anos, uma área do tamanho dos Estados Unidos é engolida. A Fossa das Marianas é como uma usina de reciclagem que consome a crosta criada na cadeia do Pacífico Leste. Mas ainda havia um mistério a ser resolvido. Os cientistas não sabiam por que esse é o lugar mais profundo da Terra. Eles achavam que a idade do leito oceânico no fundo da fossa tivesse a resposta. Na verdade, existe uma relação muito próxima entre a idade do leito do mar e sua profundidade na água. Em 1999, uma equipe de perfuração marítima profunda coletou amostras na fossa. O bom da perfuração no leito oceânico é que pegamos pedaços dele. Então, o que eu tenho nas mãos aqui é o material que está passando por subducção na Fossa das Marianas e ele tem 170 milhões de anos. Então, podemos dizer com certeza que esse é o leito oceânico mais velho antes de ser engolido pelo manto na fossa. Mas por que essa rocha é a mais antiga no leito oceânico? O leito oceânico na Fossa das Marianas foi criado há muito tempo. Ele foi criado no equivalente ao Pacífico Leste de hoje e só está se movendo por mais tempo do que qualquer outro ponto no oceano antes da subducção. A placa do Pacífico é a maior placa tectônica da Terra, com uma área 11 vezes maior que os Estados Unidos. Quando a crosta emergiu na cadeia leste, 170 milhões de anos atrás, ela era leve e flutuava. Mas ao transpor os 16 mil quilômetros da placa, ela esfriou e ficou compacta e densa. Com o passar de milhões de anos, a crosta densa ficou mais pesada e começou a afundar no manto. Os cientistas perceberam que a crosta na Fossa das Marianas é a mais antiga e, portanto, a mais pesada, e afundou mais no manto do que a crosta de qualquer outro ponto do oceano. Isso explica a incrível profundidade da Fossa das Marianas. O quadro está quase completo. Ilhas vulcânicas que espelham a forma da fossa mostraram aos cientistas que essa é uma zona de subducção. Vulcões de lama explicaram por que ali não há terremotos. Mas uma pergunta permanecia. No extremo sul da fossa, o abismo atinge seu ponto mais profundo, o Challenger Deep, 11 quilômetros abaixo da superfície. A questão é: por que isso acontece? A pesquisa na Fossa das Marianas tem um enigma para resolver. No extremo sul da fossa, o leito do mar atinge seu ponto mais profundo, um abismo de 11 quilômetros chamado Challenger Deep. Esse é o ponto mais fundo do planeta. Mas até hoje, os cientistas não sabiam por que essa parte da fossa é tão funda. Talvez a resposta esteja na forma da placa tectônica descendente. O Challenger Deep ainda é um pouco mais fundo por causa de algumas peculiaridades relacionadas ao modo como a placa que desce se comporta. Uma estreita faixa de crosta foi rasgada na borda descendente da placa do Pacífico. Bom, isso tem a ver com o modo em que a tira empurra o manto, onde se tem uma tira estreita, como temos no Challenger Deep. Ela pode afundar quase verticalmente, porque o manto que ela descola pode se mover ao redor dela.
Finalmente, os pesquisadores revelaram os mistérios da Fossa das Marianas. E fizeram uma descoberta cujas implicações vão muito além do fundo do mar. O estudo das cadeias oceânicas levou os geólogos a acreditar que o magma estava empurrando e afastando as placas. Só descobrimos isso há pouco tempo, sabia? É, eu sabia. Mas a exploração da Fossa das Marianas mudou essa ideia para sempre. As pessoas costumavam pensar que talvez o magma estivesse empurrando as placas para longe. Mas essa ideia foi refutada há pouco tempo. À medida que a crosta oceânica move-se da cadeia do Pacífico Leste para a Fossa das Marianas, ela fica mais fria, mais densa e mais pesada. A borda dianteira da placa fica tão pesada que arrasta o resto da placa. As placas pesadas nas fossas estão afundando no manto. E também estão puxando e afastando as placas nas cadeias. E o magma só enche os espaços vazios passivamente. A pesquisa da Fossa das Marianas mudou a compreensão do movimento das placas tectônicas. Agora, sabemos que uma rede de zonas de subducção arrasta as placas tectônicas da Terra, impulsionando o movimento dos continentes há milhões de anos e movendo a Terra sobre a qual vivemos. As placas que se movem mais rápido na Terra são as que têm todas as fossas. A placa do Pacífico é a que se move mais rápido dentre as 9 placas principais, porque está rodeada por dezenas de fossas como a das Marianas. Elas engolem a crosta oceânica mais depressa do que a cadeia do Pacífico Leste a produz. A placa do Pacífico está encolhendo e daqui a milhões de anos, o maior oceano da Terra vai desaparecer. E a Austrália irá encostar nos Estados Unidos, mudando o mapa do planeta. Talvez algum dia, o centro de Seattle fique ao lado de um subúrbio de Sydney, na Austrália. Tudo por causa das zonas de subducção, como a Fossa das Marianas. Mesmo sendo tão importante, o homem só foi uma vez até o fundo da Fossa das Marianas. E não há planos de voltar. Imagine só perguntar a alguém como são a flora e a fauna da Califórnia e dizer que alguém voou 10 minutos por lá, pegou 2 formigas, retornou e disse que tem amostras da Califórnia. É desse jeito que conhecemos a Fossa das Marianas. Até hoje, menos de 5% dos oceanos foram explorados. Mas só retornando às profundezas oceânicas, iremos compreender plenamente as incríveis forças que reciclam nosso mundo. O modo em que gosto de pensar é que a exploração oceânica leva às novas questões de pesquisa. Se não houver explorações, não saberemos quais são as perguntas certas. Agora, sabemos que a Fossa das Marianas é uma maravilha geológica. As evidências se acumularam desde que esse profundo abismo foi descoberto com uma corda comprida e um peso de chumbo, mais de um século atrás. Um mergulho recorde ao ponto mais fundo da Terra. Cadeias de montanhas submarinas com listras de zebra magnéticas provam que a crosta do oceano está se movendo na direção da Fossa das Marianas, que tem vulcões de lama que evitam terremotos. E a crosta oceânica mais antiga do planeta explica por que a Fossa das Marianas é o ponto mais profundo dos oceanos. No local mais escuro e remoto do mundo,
Os cientistas ampliaram o conhecimento das incríveis forças que contribuem para a história dinâmica de nosso planeta.